Bom dia a todos, meu nome é Marcelino, sou professor de Química e vou ministrar aula para vocês junto com a equipe de Química da escola. Na última aula, vocês estudaram termoquímica. Hoje a gente vai continuar esse assunto, revendo alguns conceitos do que vocês estudaram, como reação isotérmica, reação endotérmica, mas também trazendo conceitos novos, tá certo? O tópico da aula de hoje vai ser a energia de ligação. A gente vai compreender o que é essa energia de ligação, mas antes vamos compreender alguns conceitos que vocês já estudaram. Vamos rever, na verdade, né? Por exemplo, está sendo na primeira imagem, vocês estão observando um fósforo que vai ser riscado. Esse processo de combustão ocasiona liberação de calor, tá certo? Já no outro exemplo, a gente tem o gelo que foi derretido, tá certo? Aí não mostra o gelo, mas a gente pode concluir que o gelo derreteu. E para isso, ele teve que absorver calor do ambiente. Então você percebe que as transformações químicas, elas agem ou liberando calor para o ambiente, tá certo? Ou absorvendo o calor do ambiente. Por isso que elas são classificadas em endotérmicas, que são os processos que absorvem o calor do meio ambiente, e exotérmico, que são os processos que liberam calor para o meio ambiente. Numa situação prática, a gente tem, por exemplo, a queima da vela. Então, vamos tentar classificar alguns processos que acontecem na queima da vela como sendo exotérmico ou endotérmico. A gente vai compreender se vai liberar calor para o ambiente ou vai absorver calor do ambiente. Então, no caso, número 1, solidificação da parafina que escorre da vela. É um processo exotérmico, tá certo? O que que significa isso? É um processo que libera calor. A queima da parafina também é um processo exotérmico que libera calor. Na verdade, qualquer processo de combustão é um processo exotérmico, tá certo? Enquanto a vaporização da parafina seria um processo endotérmico, tá certo? Um processo que absorve calor do ambiente. Mais embaixo, você tem alguns fenômenos naturais. Se você analisar a água, ela pode estar no estado físico sólido, líquido ou gasoso. Para a água passar do estado sólido para o líquido, que é a fusão, logicamente a água vai ter que absorver calor, tá certo? Da mesma forma, é do líquido para o gasoso. Quando a água está no seu estado natural e essa água está sendo fervida, por exemplo, o calor está sendo absorvido. No entanto, para a água passar do estado gasoso para o líquido, essa água está liberando calor. Da mesma forma, do líquido para o sólido também há uma liberação de calor. Então você conclui com isso que os processos endotérmicos e exotérmicos eles estão a todo tempo no nosso cotidiano, tá certo? Tem um problema para vocês, mas eu vou passar, tá certo? Então a gente pode dizer o seguinte, a conclusão que a gente pode tirar. Toda espécie química possui uma energia, que quando medida a pressão constante é chamada de entalpia. Então a gente pode concluir que a entalpia é justamente o calor associado a uma substância química. Esse calor ele pode ser liberado, ele pode ser absorvido, tá certo? Então esse calor associado a uma transformação química é chamado de entalpia. Daí a gente pode ter uma variação de entalpia, já que essa entalpia a gente vê que nem sempre ela vai ser constante. Ela está sempre, de certo modo, esse calor sendo liberado, sendo absorvido. Então, esse delta significa variação e o H significa entalpia. Então, ΔH seria a variação de entalpia, por exemplo, numa reação química. Dessa variação de entalpia seria igual a entalpia final menos a entalpia
inicial. A gente vai ver isso com mais propriedade nos próximos slides, tá certo? Então, por exemplo, nos processos isotérmicos, que são aqueles que liberam calor para o ambiente. Então, você percebe, ΔH, variação de entalpia, é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, você percebe que nas reações exotérmicas, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Então, como consequência, a gente tem um ΔH menor do que zero. O ΔH negativo, tá certo? Então, nos processos isotérmicos, essa variação de entalpia é negativa. Já nos processos endotérmicos, a gente tem a mesma fórmula, entalpia final menos entalpia inicial. No entanto, se você analisar, agora a entalpia dos produtos, né, é maior do que a entalpia dos reagentes. Assim a gente tem um ΔH maior do que zero, tá certo? Então ΔH no caso aí seria o quê? Positivo. A representação do calor envolvido numa reação. O calor pode ser representado como parte integrante da reação ou na forma de variação de entalpia. Então, por exemplo, o que está querendo dizer, né? O que isso significa? Que o calor, na verdade, ou a entalpia faz parte da própria reação química. Então, no caso, a gente tem a decomposição da amônia, tá certo? NH3 é uma substância química chamada amônia. Então, para a decomposição da amônia, formando gás nitrogênio mais gás hidrogênio, por exemplo, vai ter que ser absorvido uma certa quantidade de energia. Então, a gente vai ter o ΔH positivo, no valor de 92,2 kJ. Tá certo? Já o processo inverso, se você tem N2 mais H2, tá certo? Se você tem gás de nitrogênio mais gás hidrogênio formando amônia, já esse processo vai liberar energia. Então você vai ter um ΔH negativo no valor de 92,2 kJ. Então você percebe que as transformações químicas, ou elas liberam calor, tá certo? Ou elas absorvem calor. A gente tem aqui uma situação prática para a gente treinar, tá certo? Então, o que seria a reação isotérmica? A liberação de calor? Sim, verdadeiro. A diminuição de energia? Sim, também verdadeiro, tá certo? Então, muitas vezes, os processos exotérmicos, né, são processos espontâneos, já que vai haver uma diminuição da energia do sistema, tá certo? A entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. A gente viu lá no slide anterior que isso também é verdadeiro. A variação de entalpia é negativa, também verdadeiro. ΔH negativo para as reações isotérmicas. Então todas estão corretas, não é isso? A gente agora vai chegar no tópico da nossa aula, que é a energia de ligação. O que seria uma energia de ligação? Todos vocês sabem que os átomos, eles se ligam, tá certo? Formando as moléculas. E, logicamente, esse processo de formação de novas moléculas tem que primeiro que as ligações serem quebradas e depois elas serem formadas ou rearranjados os átomos, tá certo? Então, o que seria energia de ligação? A energia necessária para romper um molde de ligações quando se obtém os átomos isolados no estado gasoso.
principal aplicação prática é permitir o cálculo da variação de entalpia das reações. Então, na verdade, a gente vai perceber que essa energia de ligação vai nos possibilitar, tá certo? Fazer o cálculo da entalpia em uma reação química. Se você analisar, por exemplo, a formação do ácido clorídrico, então você tem molécula de cloro, tá certo? Molécula de gás hidrogênio. Logicamente que essa ligação entre o hidrogênio vai ser quebrada. A ligação entre o cloro também vai ser quebrada e vai haver a formação de novas ligações entre as moléculas de ácido clorídrico, né? O HCl, como também é conhecido. Então a gente pode concluir o seguinte, na energia de ligação, a quebra de ligações será sempre um processo endotérmico. Então, logicamente, para uma ligação química ser quebrada, tem que a energia ser absorvida, tá certo? Porque, logicamente, vai precisar de energia para quebrar essa ligação. Se você colocar isso numa situação cotidiana, seria mais ou menos a mesma coisa. Para você quebrar algo, você vai ter que precisar de energia, né? Então, na prática, a quebra da ligação entre os átomos de hidrogênio, por exemplo, é um processo, tá certo? Endotérmico, e a variação de entalpia, 435,5 kJ por mol, tá certo? Então você percebe que para quebrar uma ligação química requer uma quantidade bastante alta de energia. A gente tem alguns exemplos aqui, para quebra de outras moléculas, Por exemplo, o gás cloro, para ser quebrada a ligação entre os dois cloros, 58 quilocalorias por mol, né? Você vê que a medida aqui já não está em quilojoule, né? Mas sim quilocalorias. A gente vai ver isso com mais detalhe nas próximas aulas, tá certo? Hidrogênio, para quebrar a ligação entre hidrogênio, 104,2 quilocalorias por mol. Entre hidrogênio e cloro, 103,2 quilocalorias por mol, e assim por diante. Você pode acompanhar esse slide com calma e ver o valor para todas as ligações. Esse slide aqui, eu vou ler o finalzinho dele, tá certo? É uma observação importante, Para você achar o ΔH da reação química, ou a variação de entalpia da reação química, você tem que saber o ΔH das ligações rompidas nos reagentes, porque as ligações lá nos reagentes vão ser quebradas, mais o somatório das ligações formadas no produto. Então é só fazer o somatório das ligações rompidas lá nos reagentes e nas ligações formadas lá nos produtos. Um exemplo prático, né? Gás hidrogênio mais gás cloro formando HCl. Então você observa a quebra da ligação do hidrogênio, como foi dito, é um processo endotérmico. Então a energia gasta 104 quilocalorias por mol, né? Um valor positivo, né? Já que a energia está sendo absorvida. Para a quebra da ligação entre os átomos de cloro, 58 quilocalorias por mol. E na formação do HCl, tá certo? 103 quilocalorias por mol. Você multiplica por 2, tá certo? Porque o coeficiente aí é 2HCl. Lembrando, que como essa substância está sendo formada, então esse valor é negativo, tá certo? Por quê? Porque está sendo liberado energia. No caso aí, para a formação do HCl, o processo está sendo isotérmico. Por isso que o sinal tem que ser negativo. Fazendo essa conta, você tem o valor lá 104, que veio da quebra da ligação do hidrogênio, mais 58 da quebra da ligação do cloro, tá certo? Mais duas vezes, esse valor menos 103,
foi a formação do HCl. Fazendo essa conta, no final tem o valor de menos 44 quilocalorias por mol, tá certo? Então, passando para frente, ó. Aqui tem um exemplo prático, tá certo? Para a gente treinar o que foi aprendido hoje. Então, ó, são dadas as seguintes energias de ligação. Então, observa lá, ó. Os valores estão sendo dados, ó. Para quebrar a ligação, né, entre o cloro e o HCl, por exemplo, é 431,8. Agora o valor está em quilojoules por mol. Então vocês observam, ó, que para cada quebra de ligação, né, e também para formação, tem o valor aí ao lado, tá certo? Então você acompanha, por exemplo, HF, né, para quebrar essa ligação, 563,2. E se essa ligação for formada, professor? Aí seria menos 563,2 kJ por mol, tá certo? Então você observa aqui a reação, né? 2HCl, tá certo? Mais F2, que é o gás flúor, formando 2HF, que é o ácido fluorídrico, mais Cl2, que é o gás cloro. Então é só você aplicar esses valores, ó. 2HCl você bota duas vezes, ó, 431,8, tá certo? Que é o valor lá da quebra da ligação. Logicamente está positivo, né? Já que a ligação está sendo quebrada. Mais o valor lá da ligação entre a quebra da ligação do flúor, 153,1. Então, mais 153,1. Então, esse valor lá nos reagentes, tá certo? Ele vai dar 1016,7. Mesmo raciocínio você faz lá nos produtos, ó. Formação do ácido fluorídrico, ó. Olha lá a ligação HF, 563,2. Então, duas vezes esse valor, já que tem um coeficiente 2 na reação, certo? Mais 242,6, que é o valor de formação da ligação entre os dois cloros, tá certo? Então isso tudo vai dar 1369, lembrando que esse valor é negativo, porque a formação das ligações vai me dar uma entalpia negativa, tá certo? Quando você faz essa variação de entalpia, ó, ΔH, então vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial, então vai ser 1016,7 menos 1369, dando um valor total, ó, de 352,3, né, quilojoules por mol, esse valor negativo. Então você conclui que é uma reação exotérmica, tá certo? Uma reação de liberação de energia. Apesar de que na quebra das ligações energia foi absorvida, mas como na formação de novas ligações foi liberada muita energia, o processo total, tá certo? Essa variação de entalpia acaba sendo um processo negativo, mostrando que a reação é uma reação exotérmica. Em outras palavras, é uma reação de liberação de energia, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima semana eu vou estar com vocês no Meet para tirar as dúvidas e fazer a resolução das atividades, tá certo? Então, bom dia para vocês e até a próxima semana.